Confira a análise do Linha de Passe, está imperdível. Paquetá superestimado? Será que vale 40 milhões de euros? Bora pro vídeo. Olha só, ele tem uma Conference League pelo West Ham, né, que é um título importante para a história do West Ham. E tem o Campeonato Carioca com o Flamengo em 2017. Passou pelo Milan, pelo Lyon ali, nada, tá? E tem uma Copa América com a seleção brasileira em 2019. É mais tá? motivo Então, para ele querer voltar. Então, eu quero chegar nesse ponto. Por quê? Para muita gente, o Paquetá é um jogador até superestimado. Para muita gente. Por causa da questão dos títulos e porque numa seleção brasileira, a gente até já discutiu isso hoje, né? Também o que foi ciclo de seleção brasileira, o que foram outros momentos de seleção brasileira também, enfim. Que seleção brasileira não foi um jogador que fez a diferença, como até se esperava dele em algum momento. Não é um jogador de muitos títulos. Não é um jogador que, tudo bem, jogou no Milan e tal, o City queria e tal, mas que não engrenou a carreira como se esperava. Vir para o Flamengo, ser protagonista no Flamengo, conquistar títulos pelo Flamengo, vai mudar o patamar da carreira do Paquetá? Ou para que isso aconteça, ele precisaria continuar na Europa? Na visão nossa... O Paquetá fica maior do que na realidade a gente enxerga? Qualquer jogador que ganha Libertadores fica maior. Tá. Independentemente da qualidade. Sendo protagonista. Se ele vier para o Flamengo, ganhar Campeonato Brasileiro ou Libertadores, ele aumenta muito. Muda o olhar de quem acha ele superestimado? Para o inglês, não. Eu acho, para nós, eu muito. acho que para quem pensa que ele é superestimado, essa pessoa, eu não acho ele essa pessoa pode até estar esperando isso aí. Eu acho o Paquetá um grande jogador. O Paquetá, acho muito bom jogador. Talvez aquilo da memória recente, fique ele mais fresco. O Paquetá, ele não é a melhor versão que poderia ser, por tudo que a gente está falando aqui, aconteceu com a cabeça desse cara nos últimos 2 anos, talvez. O Paquetá é um cara que, numa reta final de preparação de Copa, ganha um espaço e é titular de uma Copa do Mundo. O Paquetá, num dado momento, era quem melhor combinava com o então grande jogador daquela seleção, que era o Neymar. O Paquetá era o cara que melhor encaixava com o Neymar. Não era Vinícius Júnior, não era Rodrigo, era o Paquetá por ali. O Paquetá, num dado momento, tem um cara que entende um pouco mais de bola com a gente, que chama Pep Guardiola, que falou, eu quero esse cara no meu grupo. Eu não tenho condição de sentar e achar que ele é superestimado. Agora, para quem pensa assim, talvez seja uma coisa do tipo, tem que brilhar aqui no meu quintal para valer alguma coisa. Eu entendo se a pessoa falar assim. Não, mas... Só que esse cara, eu acho que ele... A gente pode olhar e falar, quando ele ia para dar aquele salto de ser incontestável no debate, ele não foi. Mas por outros motivos, não porque ele faltou bola. Ele faltou talvez uma condição. Tinha City, que em algum momento ficou ameaçado de um embargo, o Paquetá, que respondia a um processo pesadíssimo, que ninguém ia fazer negócio com esse cara, porque tinha uma ameaça de acabar com uma carreira a partir de um julgamento. Tinha tudo isso no balaio. Não foi que simplesmente ele não aconteceu, ele não entrega, ele não é isso tudo. É porque houve coisas fora do campo que aconteceu ali, Pedro, a gente blindando, mas eu não acho que ele é super. Eu não, assim, alguém que diz que o Paquetá é superestimado, para mim, ver uma estima no Paquetá, que eu não vejo as pessoas manifestarem. O que eu quero dizer com isso? Acho que todo mundo respeita o Paquetá como um grande jogador, um cara de alto nível, que jogava bem no Flamengo, que foi vendido para o futebol europeu, passou pelo Milan, passou pelo Lyon, que está na Premier League. Quer dizer, isso é um jogador importante, é um jogador grande, é um jogador de primeiro nível do futebol mundial, no sentido de que ele está na elite do futebol mundial. Mas eu não concordo com quem diz que ele é superestimado, porque eu não vejo ninguém dizendo, mas o Paquetá é jogador de Real Madrid. O próprio Manchester City, a gente fala, ok, foi cotado, parecia que as coisas estavam bem encaminhadas, mas o próprio Manchester City é um clube que, exceção feita ao Haaland, por exemplo, não vai buscar a estrela, o Mbappé. O contrário. É isso. Então, assim, foi buscar o Reinders, que está jogando um bolão, que é um baita jogador, mas que é ali, um jogador que talvez até se assemelhe, de certa maneira, com o Paquetá. Talvez se o Paquetá tivesse ido, o Reinders não tivesse ido para o Manchester City. Mas o que eu quero dizer com isso é a argumentação de superestima em relação ao Paquetá, alguém dizer que o Paquetá é superestimado, eu acho que não bate com a visão que o mundo tem do Paquetá, porque ninguém fala que o Paquetá é um cara que completamente fora de série, é um craque que deveria estar no primeiro time dos clubes mais poderosos do planeta. Não, ninguém fala isso. Então, eu acho que assim, a avaliação que se faz do Paquetá é de respeito,
e de coerência com o grande jogador que ele é, ponto. É diferente, né, de um Neymar da vida, ou mesmo de jogadores do passado que, sabe, que você falava, pô, sei lá, o Edmundo. O Edmundo, o que poderia ter sido o Edmundo no futebol europeu, tal, acho que ele era um negócio numa outra esfera, mas tudo bem, aí existiam aspectos pessoais e de comportamentais que acabaram talvez não fazendo com que ele fosse tudo aquilo. Mas não é o caso do Paquetá, acho que o Paquetá está entregando, está jogando, é um jogador importante de um clube de Premier League que, contudo, vive um péssimo momento. Agora, outra coisa, né, nessa história é o poder do Flamengo, né? Flamengo, clube que até semana passada estava lá tentando tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, cacifou uma bala no Caio Jorge, Cruzeiro, ok, não, daqui não vai tirar. Outra prova também de força do Cruzeiro, falando, não é assim também aqui. Mas aí, na semana seguinte, o Flamengo vai para cima do Paquetá. Lógico que o que define a temporada são os resultados de campo. Sim. Mas, nesse momento, como a primeira rodada dos estaduais, o brasileiro começa no final do mês, tem ali uma guerra, que é uma guerra de marketing, para mostrar exatamente o poder do clube. Quando o Cruzeiro recusa uma proposta milionária, como fez, e traz o Gerson, o torcedor do Cruzeiro hoje tá grande, sabe? Tá com a autoestima lá em cima. E o Flamengo termina o ano assim e quer continuar. Então o Flamengo talvez ache que precisa fazer uma grande contratação, mas desde que ela seja funcional, porque hoje o Flamengo tem um técnico e uma diretoria que pensam nisso e não pensam só na visibilidade do negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Palmeiras, o Palmeirense está esperando a chegada de um grande jogador, porque são os 3 times assim que a gente tem na conta de protagonistas principais da temporada. Então, é um momento do Flamengo mostrar sua força no mercado, porque eu repito o que eu falei no final do ano passado. O Flamengo tem o melhor elenco do país, continua com o melhor elenco do país, inclusive com os reforços do Cruzeiro, mas o quanto for possível melhorar, tem que melhorar. Tem que ser o mais forte possível com o dinheiro que tem, com a capacidade de investimento que tem hoje. Vale para o Flamengo, vale para o Cruzeiro, vale para o Palmeiras e vale para os times mais fracos, sem dinheiro, que também precisam ser as suas melhores versões possíveis. Porque o Flamengo não seria, porque já tem o melhor elenco. Então, sim, é uma amostra de força do Flamengo que, nesse momento, talvez seja o clube em que a maior parte dos jogadores do futebol brasileiro quer jogar. Sim. E é normal que o Paquetá também queira. Cara, porque assim, você imaginar um clube brasileiro cacifar pelo 40 milhões, 35, 40 milhões, eu acho que é... Que para o clube inglês não é muito. Não, sim. Ainda não brasileiro... não é o que o... Cara, você está indo... Veja só, você está indo na Premier League, Premier League, com 40 milhões de euros, um clube brasileiro, está indo na Premier League, 40 para repatriar um jogador que tem 28 anos. A gente fala aqui que 27, 28 é o auge físico, técnico. Eu acho que a mudança... Para tirar o cara de lá. Não é... Né? O cara quer vir, evidentemente, tô com o Jean, ter dinheiro. Não é um cara que ninguém virou e falou, vai ser um Vinícius Júnior do Real, vai ser um Ronaldinho Gaúcho, vai ser... Ninguém falou isso, mas eu não me lembro, a gente ficou nesse exercício, até se o Birne lembrasse, eu não me lembro de um time brasileiro ir à Europa com essas cifras para tirar um cara de 28 anos, não é um cara de 31, 32 que está querendo voltar. Mais próximo disso foi o Gerson agora. Não, e mesmo assim ele estava na Rússia. Isso. É verdade. E na Rússia, a Rússia é um país que não joga nem competições continentais. E eu já falava que o Gerson estava sendo pago um preço ali que o mercado europeu não paga mais. O Pedrinho foi lá, pagou por necessidade. Eu quero um cara que é assim agora, titular, que vai resolver, porque minha montagem é essa, meu plano é esse. E tô contigo, dialoga muito com neguei o Caio Jorge, comprei o Gerson, o Cruzeiro agora é assim, dialoga muito com essa autoestima, basta ver a festa que foi pro Gerson. E não lembro, porque o que a gente vai ter perto disso, o Ronaldinho chega ao Flamengo com 30 para 31 anos, mas é um Ronaldinho que já tinha escolhido que a carreira dele estava num outro papo ali. Ele já tinha sido campeão mundial pela seleção, ganhou tudo no Barcelona, ainda foi um pouco no Milan, e ele resolveu que queria voltar. E aí é pro Grêmio, não foi, acabou indo pro Flamengo. Tinha uma outra ideia ali. O Neymar que chega é um Neymar que o mercado internacional não se abriu mais. O Santos era o cenário ideal para ele tentar se recuperar de um jogador que ele já não era, que o auge já tinha passado há muito tempo. E o Neymar, é bom lembrar, o Neymar ele é 92, né? É, 92. 92. Então a gente tá falando de um cara de 34, vai para 34. Não, 33. O Neymar vai para 34. Então vai para 34 agora. Neymar acho que é fevereiro, papo. se eu não me engano. É 5 de fevereiro.
Então, assim, eu não me recordo desse movimento. Aí eu acho que Juntando você até lembrou, cifra, o Raí, em 98, ele tinha Diferente. um grau de futebol na Europa, mas era um outro contexto da chegada dele. Então, assim, é um movimento do Flamengo que a gente vai bater muito na tecla. Ofereceu 30 para o Caio Jorge. O Pato foi uma negociação Mas cara, o Pato, a gente lembrou disso aqui hoje também. Só que o que o Flamengo fez, pegar um cara de 28 anos, não é que ele operou o joelho e ninguém sabe se vai jogar mais, não. O Paquetá tá saudável. Sim. Ele teve uma questão mental de resposta de processo, mas então é um movimento muito assim, muito fora do comum. Eu não lembro de a gente debater isso. 40 milhões de euros, 35 de libras, para talvez conversar para esticar. Claro que ele agora vai ter que chegar lá, tentar amarrar, sai antes, sai no meio do ano. Mas é algo que a gente não está acostumado aqui. Eu acho que... Antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Então, nação, ó, a questão é a seguinte: toda paulistada, analistas, estão todos preocupados com o Flamengo, porque se o Flamengo contratar o Paquetá, irá se reforçar e ficar mais forte ainda. Já foi campeão no passado de Libertadores e Brasileiro, e imagina com o Paquetá no time. Por isso esses debates, essas teorias conspiratórias, será que o Paquetá é superestimado? Será que vale a pena contratar? Mas é óbvio que vale a pena, jogador desse nível, imagina ele num time acertado que nem o time do Flamengo de Felipe Luiz, lá fora, onde é que ele joga, é um time bagunçado, um time que joga retrancado, que joga para empatar ou às vezes conseguir alguns pontos para conseguir ficar na metade da tabela e não disputa título nenhum. Imagina ele jogando no Flamengo, protagonista, que joga pra frente, que pressiona o adversário. Paquetá tem muita chance de voar no Flamengo. Por isso que o Flamengo faz esse movimento de pagar um pouco mais do que pode, porque 40 milhões de euros para um jogador com essa idade, se não fosse o Paquetá ou algum jogador de um nível muito próximo, não valeria a pena. Como ele é cria do Flamengo, vale muito a pena. Então o Flamengo está certíssimo em correr atrás desse jogador, fazer o maior esforço possível para ter ele no Flamengo. E o quanto antes, não esperar a janela da metade do ano. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa contratação do Paquetá. Será que ele vai vingar no Flamengo? Deixa nos comentários pra gente saber. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!